Olá, família! Graça e paz, abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma mensagem da graça de Deus. Vamos crescer um pouquinho mais no entendimento do Evangelho do Cristo glorificado. Ele não foi apenas ressuscitado, ele também está glorificado. É o Deus bendito sobre tudo e sobre todos. Eu quero falar sobre esse tema, o poder do reino. Esse é o assunto que nós iremos tratar nessa mensagem. O poder do reino. Obrigado a vocês aí que já estão aí entrando, comentando. Deixa aí teu like e compartilha aí essa mensagem, tá bom? Sempre que possível, aos novos inscritos, meu nome é Elson Jesus, estamos aqui 9 da manhã, às 19 horas e eventualmente a gente também coloca algum outro conteúdo aí em outros horários também, tá bom? Mas é isso, vamos que vamos crescer no entendimento da palavra de Deus. Quando nós falamos de poder, e sobre esse assunto que eu quero estudar com vocês, falar um pouco, comentar um pouco, é que na tradição religiosa, quando se fala em poder de Deus, as pessoas atribuem a barulho, a movimento. As pessoas atribuem poder de Deus a um sistema, de regras, de obras religiosas, onde eles dizem que se você não faz aquilo, você não pratica aquilo, se você não exerce aquilo, se você não externa aquilo, você não tem poder de Deus. Então, assim, para a tradição religiosa entender, identificar uma pessoa cheia de poder de Deus, supostamente é a pessoa profetizar algo acerca da vida do outro, quem sabe adivinhar o número do seu CPF. Olha o poder de Deus aí, ó. Ele adivinhou o número do meu CPF. E olha que eu não dou meu CPF para ninguém. E ele adivinhou. Poder de Deus, não é isso? Poder de Deus é o camarada falar 3 palavras em português, 50 palavras em Lamaçure Eribicorra, e eles dizem que isso é o poder de Deus. Então, abençoados, isso não é poder de Deus. Poder de Deus, poder do reino, não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com sabe, zoada, não tem nada a ver com línguas, supostas línguas de anjo, não tem nada a ver com eu declaro, eu profetizo, fala grosso. Você já viu isso? O camarada geralmente ele fala de uma forma. Aí quando ele pega o microfone, falando de um religioso, um pregador, um orador, um palestrante, ele pega aqui o microfone, ele já muda a tonalidade da voz, porque ali, supostamente, ele foi tomado pelo poder de Deus. Então ele já não consegue mais falar de uma forma natural dele, porque ali ele foi possuído pelo poder de Deus. Então ele te dá na rua, bom dia, boa tarde, tal e tal, fala, vai no mercado, faz as suas compras, etc, dirige, vai na escola, pá, bebê, mas quando ele assume a tribuna, o púlpito, o altar, e aí se ele fala assim, ele já começa, eis que Deus está aqui, e isso é um segmento, Porque vai depender dos segmentos, não é todos que usam essas formas, mas principalmente os nossos irmãozinhos pentecostais,
Eles gostam de mudar a tonalidade da voz, engrossar a voz. Agora, interessante, abençoados, que quando supostamente alguém se manifesta com demônio na igreja, fala grosso, né? Fala assim, quem tá aí? É legião. Como é que é? É o demônio. Que demônio? É o demônio do tranca-rua. Eu vou te pegar. Aí o pastor diz, venha, eu tô cheio de Deus, eu tô cheio de poder. Aí o demônio, eu não gosto de você. Aí o demônio que fala grosso, bota a mão para trás, e roda, e vai no canto, vai no outro. Agora, quando é o pregador, ele não diz que ele está de demônio, ele já diz que está cheio do Espírito Santo. Receba! Ué? Então, se o camarada fala grosso e vira o olho assim e bota a mão para trás, está possuído pelo demônio. Agora, o pregador, cheio da unção, ele fala grosso e ele olha assim, chega, cospe no microfone, alabaxária, e aí ele está cheio do poder de Deus. Estranho, né? Por quê? Porque eles atribuem esses movimentos a poderes, ou poder do capeta, ou poder de Deus. Nem uma coisa, nem outra. É o ser humano com seus teatros religiosos. É natural a gente estar ministrando uma palavra, por exemplo. Agora eu estou falando aqui um assunto, estou falando pausadamente e tal. Dependendo do conteúdo que a gente está pregando aqui, da mensagem, às vezes a gente acelera na fala, às vezes a gente segue ali uma linha de raciocínio, digamos assim, mais simples e tal. Mas isso não tem que influenciar se aquilo ali é o poder de Deus ou se não é. Eu posso falar pausadamente e falar com o poder de Deus. Eu posso falar, engrossar a voz e beber, e não tem nada de negócio de poder de Deus. Porque o que é o poder de Deus? Esse é o tema. O poder do reino de Deus. O poder do reino. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Vamos lá. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4:20. Ele disse assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pronto. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, alguém pode usar esse texto e dizer, tá vendo aí? O reino de Deus não é só palavra, não é só você ficar falando, é o poder de Deus. E para ter poder de Deus, eu declaro que esse diabo vai embora, que essa pombagira vai sair dessa mulher, que esse espírito de prostituição vai sair desse homem, porque aqui é o poder de Deus. Porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, não é palavra da boca para fora, mas é o poder do jejum, é o poder da oração forte, é o poder da campanha, é o poder disso, é o poder de Deus, é o poder... Não é isso não. O poder de Deus é uma capacitação de Deus em nós. É o poder de Deus operando em nossas vidas. É eu não poder e Deus que tudo pode agir na minha vida. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Para mim é impossível. Para Deus, não. É o poder de Deus, é o poder deste reino atuando na minha vida. Isso é que é poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o poder de Deus, é a força de Deus na vida de Paulo que não conseguia, que não podia, mas o Deus que Paulo servia, o Cristo que Paulo servia, agia na vida de Paulo.
Paulo disse, tira de mim esse espinho, não aguento mais, e orou 3 vezes. Eu não consigo, de mim mesmo eu não tenho capacidade, eu não tenho poder. Aí o Cristo declarou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder do meu governo, porque reino é um governo, o poder do meu governo está sobre a sua vida, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder atua na fraqueza. Aí Paulo disse, de muito boa vontade, está lá em 2 Coríntios 12, 7 em diante, de muito boa vontade, gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, para que em mim habite o quê? O poder de Deus. Então, é o poder de Deus, é a capacitação de Deus, é a capacidade de Deus na vida do homem, que não tem poder, que o homem é fraco, o homem é falho. Jesus de Nazaré ele disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, João 6, 63. A carne, o homem, é fraco, para nada presta. Jesus também disse aos seus discípulos, orai e vigiai. O espírito está pronto, porque o poder de Deus habita no teu homem interior. O poder de Deus ministra no teu espírito. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne não tem poder. Então quando o homem diz assim, eu sou poderoso, é porque eu sou capaz, é porque eu estudei, é porque eu orei mais do que esse irmão aí, é porque eu me dedico, é porque eu já li a Bíblia 50 vezes, aleluia, é porque eu estava no monte de ponta cabeça, orando de jejum e oração, 3 horas da madrugada, aleluia, e lamachéria. Não, isso não é poder de Deus. Isso é religiosidade. Não, o poder de Deus está na minha vida. Levanta aí, meu irmão, a tua calça aí, mostre o teu joelho. O teu joelho não tem marca de oração. Agora olha o meu, olha os calos aqui, ó. Eu pago o preço em cima do milho, eu pago o preço em cima do grão de feijão, e eu oro em cima da brita, eu subo escada de joelho, e eu me dedico lá no altar, e eu tô lá. E eu tô cheio do poder de Deus. Não, você não está cheio do poder de Deus. O poder de Deus é a ação de Deus na vida do ser humano que não tem capacidade. Então Paulo disse, o reino de Deus não consiste em palavras, não é blá blá blá, blá blá blá, palavra, porque assim, eu declaro, eu chamo a existência, e bababá, bbb, bababá. Poder de Deus não é porque o irmão Elcio aqui conhece o Evangelho da Graça e fica aqui citando o texto, porque Paulo disse isso, porque está escrito em Romanos, porque está escrito em Colossenses, porque está escrito na carta aos Tessalonicenses, porque Paulo escreveu isso lá na igreja dos Éfesos, não porque João Batista declarou isso, não porque Pedro disse isso, não porque Tiago disse isso, não porque está escrito em Deuteronômio, não porque está escrito lá no Êxodo, não porque está escrito lá no Gênesis, não porque também Amós declarou, não. É só blá blá blá, é só palavra. E o poder de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é o conhecer palavras, não é o falar palavras. É o vivenciar o poder de Deus na minha vida. É você canalizar isso, é você, materializar isso em você, é você ter isso na sua mente. O poder de Deus que habita em mim. Olha o que diz o apóstolo Paulo, ainda falando de poder de Deus. É o poder do reino, porque 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E Paulo também disse aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo disse o seguinte, porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não consiste em palavras, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esses atributos que pertencem a Deus, ele atua na tua vida e isso é o poder de Deus em você. O poder de Deus é você, mesmo em meio às guerras da vida, às tribulações da vida, como disse Jesus, no mundo tereis aflições e todos nós passamos por lutas, por dificuldades, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, para justos e injustos, para os bons e para os maus. Mesmo isso acontecendo comigo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o gado seja levado no curral,
Habita um poder de Deus na minha vida que eu estou, por causa desse poder de Deus, por causa do poder deste reino, eu estou em paz, eu estou alegre no Espírito e eu estou vivendo a justiça de Deus por meio do Evangelho. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus atuando na minha e na sua vida. Que não consiste apenas em palavras, mas em atitudes. Em uma renovação do entendimento de que você está perfeito nele. E o que tiver de acontecer, vai acontecer. E tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque o poder de Deus habita em você. Quem está entendendo? Amém? Então isso é o poder de Deus. É o poder de Deus atuando na nossa vida. É a graça de Deus, é o favor de Deus. É você se olhar e dizer assim, eu não consigo, eu estou tendo dificuldade, mas aí você levanta a tua cabeça e diz, não, tem um Deus nos céus que habita em mim pelo Espírito, que me direciona, que esse me enche de graça, de capacidade, de alegria, de paz, e eu vou enfrentar o que eu tiver de enfrentar, e vou vencer, porque pelo poder dele está escrito, e eu confesso esta palavra, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Poder de Deus. Não é barulho. Não é rodar e cair, quicar, e vai, e vem, e sobe cadeira, e joga a cadeira para cima, e sobe na pilastra da igreja. Não, que nada, irmão. É o poder de Deus atuando nas nossas vidas. Olha outro texto interessante aqui. Efésios, deixa eu ver. Carta aos Efésios, capítulo... Deixa eu ver se é o 3 mesmo. Carta aos Efésios, 3:20. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efésios 3:20. Diz assim, ora... Aquele que é poderoso para fazer tudo. Então quem faz tudo não sou eu, é ele. O poderoso não sou eu, é ele. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então existe uma operação do poder de Deus na nossa vida. Se Deus não opera com esse poder em nossas vidas, nós vamos fazer o quê? Nada. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é pela capacidade do Espírito, é pela ação do Espírito. Paulo disse aos Romanos, nós não sabemos pedir o que convém, não sabemos o que convém pedir, não sabemos orar, não sabemos nada. Mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que ministra na vida dos santos. É o Espírito que capacita os santos. É o Espírito que habilita os santos. Paulo falando também em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 4 em diante, Paulo disse, não que sejamos capazes de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de quem? De Deus, o qual nos habilitou, nos capacitou, me capacitou, te capacitou, está te capacitando. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra, a lei mata, o Espírito, a graça vivifica. Então, quem nos deu esse poder para vivificar as vidas, trazer uma palavra de esperança, de consolação, de descanso, foi o próprio Deus. É o poder dele atuando na minha vida, é o poder do reino dele, é o poder do governo dele na minha vida. Ele é o Senhor, ele é o nosso dono. Nós estamos sujeitos, submetidos a este reino inabalável de justiça. Então, esse reino, neste reino, há poder. Não é poder na minha oração forte. Eu posso gritar, pular e jejuar. Não é. O poder não está em mim. Só que o homem gosta de atribuir poder a si. Não, porque eu fui consagrado, é porque o pastor derramou na minha cabeça 15 litros de azeite. E daí tu tá todo melado de óleo. Mas não tem poder de Deus.
Poder de Deus é nos bastidores, onde as dificuldades vêm, onde as lutas vêm, e você permanece fiel, firme, sabendo em quem você tem crido. É como Jó, a mulher disse, amaldiçoa teu Deus, que no original lá abençoa teu Deus e morre, até porque os antigos não iam colocar essa frase, amaldiçoa teu Deus, seria uma afronta, mas abandona esse teu Deus aí e morre. Seus filhos, nossos filhos já morreram, a casa caiu, as nossas riquezas foram levadas, você está aí doente, então desista da vida. Jó disse, não, eu sei que o meu Redentor vive. Havia uma esperança em Jó, porque ele sabia que o poder de Deus estava nele. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor e ainda na minha carne eu verei o agir de Deus. Poder de Deus, o poder do governo de Deus na vida daquele homem. Então todo aquele que vive por fé em Cristo, por fé na obra consumada, por fé no eterno, ele está cheio do poder de Deus, porque ele não desiste das lutas. As lutas humanas, seculares, não pode se comparar com a glória, com o peso desse reino, desse governo que habita na sua vida. Eu preciso separar isso. Eu preciso entender que as lutas e as circunstâncias da vida não podem abater a glória, a majestade desse governo, desse reino que me capacita e me dá poder. Então isso é um poder de Deus. Totalmente oposto da religião, né? É porque eu oro, eu vou expulsar demônio, é porque eu orei pelaquela pessoa e aquela pessoa foi curada. Uau, e tu orou, foi e a pessoa foi curada? Ah, então o poder é teu? Foi você que curou, você é curandeiro, é? Hã? E se as pessoas fizerem fila na sua porta, você vai curar todo mundo? E se você não curar e as pessoas começarem a te pegar, e aí? Então não é você, nunca foi você. Sempre foi Deus. Porque é Ele que faz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele age da forma que Ele quer, na vida de quem Ele quer. Porque o poder é dele. Segundo o poder que em nós opera. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque no Evangelho, que é o poder de Deus, se revela de fé em fé a justiça de Deus. Mas o justo viverá da fé. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Então, eu não me envergonho do poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. O Evangelho na minha vida, a revelação do Evangelho na minha vida, a palavra da graça de Deus em nossas vidas, o conhecimento acerca do reino de Deus, o qual nós não estamos buscando, nós não estamos esperando, porque ele já se manifestou, está em nós. Não é depois da morte, é aqui em vida e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. É sob este governo, é debaixo desse governo que nós estamos. E esse governo, que é um governo de poder, ele manifesta na vida dos filhos de Deus que conhecem essa palavra. Amém, abençoados? Então viva o poder deste reino na tua vida. Toda vez que você acordar, independente das dificuldades e das lutas que tiver por sua frente, confessa essa palavra: eu estou debaixo do governo de Deus. O poder de Deus habita em mim. O poder de Deus não está em um templo, não está em um homem, em um pastor, em um padre. O poder de Deus não está em um copo com água que o homem orou. O poder de Deus não está em um óleo. O poder de Deus não está em uma rosa. O poder de Deus não está num papel, num lençol, na camisa do pregador. Que nada! O que tem lá é muita nhaca, muito suor. O poder de Deus está na minha vida, porque na minha vida existe um governo que me direciona. Existe um Espírito, o Espírito do Eterno, a sabedoria do Pai, que me ensina em todas as circunstâncias
que em tudo Ele já me capacitou para que eu seja mais do que vencedor. Obrigado pela audiência, graça e paz, graça eterna. Obrigado vocês aí nos comentários. E vamos que vamos. Evangelho é isso, simplicidade de Deus, mas com esse entendimento, para que de fato você venha estar vivendo o poder do reino de Deus que opera na minha e na tua vida. Até o próximo encontro.